Estamos iniciando a apresentação do sistema de frota, onde nós vamos, nosso foco principal é apresentar o custo por veículo, e dentro desse menu do sistema de frota nós temos os cadastros, né? Então nós vamos cadastrar as atividades, quais são as funções que eu tenho nas minhas propriedades, dá certo? Um soldador, um mecânico e assim sucessivamente. Nós vamos cadastrar as pessoas. Então eu vou cadastrar os funcionários que trabalham na fazenda, tá certo? Ou que prestam serviço para mim. Eu vou ter os dados normais de cadastro dele e vou informar o valor que ele recebe por hora para que a gente possa custear, valorizar as horas trabalhadas pelos mecânicos naqueles veículos para que a gente possa apontar e apurar o custo por veículo. Esse valor hora aqui de R$20, nós podemos colocar os encargos também, que é um percentual que você vai colocar na parametrização do sistema para que consigamos ter o valor com os seus encargos. Outro fator importante é que quando você tem a folha de pagamento internamente, nós vamos buscar o valor hora lá do cadastro de funcionários da folha de pagamento com seus encargos. Então, isso é um caminho que o sistema tem para, tendo a folha internamente, eu busco automaticamente da folha, do meu RH, e não tendo as pessoas que trabalham comigo, eu vou ter o valor hora para ser trabalhado. Dessa forma, nós vamos estar conseguindo cadastrar e valorizar esses funcionários. Quando eu não tenho a folha de pagamento, eu preciso ter a hora adicional da pessoa, quando ela está trabalhando após o expediente, eu vou estar informando qual que é o valor hora que ela recebe após o expediente, para que a gente vá custeando valores hora diferentes pelo dia e pela noite. Produto. Aqui no cadastro de produto, onde eu vou cadastrar todas as minhas peças. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma correia dentada que eu venha a ter. Então, eu vou estar cadastrando essas correias para que a gente tenha isso no cadastro. Então, vou cadastrar todos os meus produtos, correia, todos os grupos, tá certo? As unidades que atendem. Então, é aqui que eu vou estar fazendo os meus cadastros do produto. Tipo de combustível, eu vou estar alimentando os combustíveis que eu tenha nos meus postos, pode ser de diesel, pode ser álcool, tá certo? E os valores que eu vou fazer para determinada operação, por exemplo, um valor para funcionário, um valor para um fretista e assim sucessivamente. Almoxerifados, onde as minhas peças estarão alocadas ou até onde são os meus tanques, né? Por exemplo, eu vou cadastrar lá um tanque de produção ou um tanque de diesel, né? Isso nós estamos trabalhando dessa forma para poder fazer o gerenciamento desses saldos também desses tanques. Posto e comboio eu também vou estar cadastrando onde é que está esse posto, qual é o combustível que ele tem lá dentro, a capacidade para a gente administrar também os comboios. Lembrando que quando eu tenho um saldo no meu tanque, né, no meu posto principal, e faço uma saída para o meu comboio, nós vamos estar administrando esses saldos que eu tenho nos meus tanques e também nos meus comboios. Depois nós vamos estar cadastrando aqui a parte dos fornecedores, eu vou estar alimentando todos os meus fornecedores, é um cadastro único que pode ser alimentado pelo agrícola, pelo frota, dependendo da situação onde ele venha a ser trabalhado, inclusive pelo financeiro também. Depois nós temos alguns outros cadastros, vamos entrar aqui no cadastro de veículo, é um cadastro muito importante para o frota. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, um trator John Deere, ele é um trator de pneu, a marca dele é John Deere, o modelo que ele é 6600 4x4, qual que é a data dele. Como é que eu vou controlar esse trator? Controlá-lo por km ou por hora, né? Como é que eu quero aferir o custo desse meu veículo. E alguns outros dados de bastante importância, como por exemplo a garantia. Esse veículo, quando que eu fiz a aquisição, quantos meses ele tem garantia? Essa garantia pode ser em meses, ela pode ser em horas, tá certo? É assim que nós vamos estar administrando. Uma mão de obra de um motor, por exemplo, que eu mandei reformar, nós vamos estar administrando a garantia para que eu tenha condição de tirar um relatório. Quais são as garantias que estão vencendo em determinado mês? O sistema vai estar listando, eu tiro o relatório, peço para alguém aferir se está todo dentro do meu processo de garantia para que eu possa executar essa garantia caso seja necessário. Os pneus, em que posição que está determinado o pneu, né, tá certo? Para que a gente consiga estar administrando para saber se não houve trocas, e o seu desgaste também, um plano de manutenção para aquele veículo, esse exemplo aqui, trocar óleo do cárter a cada 3.000 km, depois trocar o filtro de ar a cada 3.000, o fluido do radiador a cada 3.000, e assim nós vamos criar um plano de manutenção para que a gente tenha a condição de tirar um relatório e depois passarmos para a nossa equipe parando esses veículos conforme for a minha necessidade, né, os trabalhos que eu tenho que fazer um planejamento de paradas para que eu consiga fazer as manutenções preventivas desses veículos. Vou trabalhar aqui também com especialidade, se eu quiser saber o que cada veículo está fazendo, tá certo? E aqui é onde eu vou estar alimentando o proprietário desse veículo num determinado tempo.
Outro campo bastante importante é empréstimo, né? Se eu peguei um veículo emprestado, se eu emprestei um veículo para alguém, o período que eu tenho esse empréstimo para que eu possa fazer uma administração desse veículo. Outro fator importante é o conceito de vida. Esse conceito de vida é porque pode ser que durante o meu processo, principalmente na safra, quebre um orímetro ou quebre a ferramenta que eu tenho para poder medir o meu veículo, nós vamos trabalhar com projeção de vida, que eu posso trabalhar com a média padrão, então ele quebrou, mas eu continuo abastecendo, ele vai pegar a média padrão, eu posso falar para ele pegar pela média dos últimos abastecimentos, tá certo? As últimas 5 abastecimentos para ele manter a média conforme um histórico que você venha estar fazendo desse veículo. Com isso eu consigo não perder a vida, não perder a história desse veículo, para que eu saiba o desgaste dele. Na hora que termina a safra eu vou corrigir, vou lá, compro esse outro orímetro, por exemplo, o sistema vem, administra isso em função das médias e eu continuo mantendo todo o meu histórico do desgaste desse veículo, para que você tenha um controle exato de como é que o sistema vai estar ajustando. Algumas outras informações são de extrema importância, está informando o valor hora. Esse valor hora eu posso definir, quanto que me custa esse trator, tá certo? Custa R$60, R$70 a hora. Isso eu posso pegar do meu fabricante quando ele for um trator novo, posso pegar da minha região quando eu tenho uma média para ser trabalhada e em função de desgaste do trator, então você vai tendo esses custos que você pode apontar aqui para inicialmente começar a utilizar o sistema. Depois, quando o sistema começa a apurar seus custos a partir do próximo mês, você começa a confrontar o custo da região ou o teu custo interno com o custo externo para saber exatamente como é que é o parâmetro que você está com relação ao mercado, tá certo? Então é assim que nós vamos estar trabalhando com esse cadastramento também. Próximo passo aqui que nós vamos estar alimentando depois do cadastramento dos veículos é o cadastramento dos serviços. Então eu vou cadastrar todos os serviços que eu venho a fazer, tá certo? Na minha propriedade. Então eu vou trocar óleo do cárter, trocar óleo de lubrificante, são todos os serviços que eu venho a executar. Em determinado serviço eu já posso deixar a mão de obra prevista, tá certo? O tempo que eu gasto para fazer determinado serviço, as peças previstas. Toda vez que eu for fazer uma determinada troca, tá certo? Vou fazer uma substituição do óleo, eu quero trocar o filtro também. Então eu já deixo isso previsto, para que depois nós tenhamos condição de ver o previsto versus o realizado no trabalho que os meus mecânicos estiverem trabalhando. Eu tenho aqui outra situação que é o cadastramento do pneu. Eu vou alimentar, certo? Todos os pneus que eu queira, em que posição que ele está. Uma tela melhor aqui, essa para ser trabalhada na movimentação dos pneus. Então eu vou saber exatamente em que posição que está determinado pneu, para que você tenha condição de estar administrando toda essa parte de pneu, saber consumo, né? Como é que está o desgaste nesse acompanhamento. Outro caminho que a gente tem para ser utilizado é o gerenciamento dos acessórios. Quero administrar as baterias, quando foi que eu coloquei uma bateria, quando é que está sendo colocado novamente. Esse é o caminho principal da nossa parte cadastral dos sistemas, tá certo? Agora, após feito o cadastramento, existem algumas outras tabelas, alguns outros arquivos que nós temos que administrar. Nós vamos estar fazendo o lançamento básico do sistema. Então, o que nós vamos administrar aqui nesse momento? Nós vamos estar administrando os combustíveis. Eu tenho aqui a saída do combustível interno, tá certo? Onde nós vamos fazer o lançamento e ele vai para o custo do veículo, e também a saída de combustível externa. Então, por exemplo, eu posso saber aqui uma visão que eu vou ter como é que está um determinado posto, tá certo? Está com 86% da minha capacidade, para que eu acompanhe como é que está combustível, né, num determinado momento. Então aqui eu vou também agora, eu vou fazer a saída do combustível. Então eu fiz um abastecimento lá, tá certo, do meu veículo, determinada data, o meu veículo que eu vou estar administrando. Ele vai estar falando de qual, né, na verdade, qual posto eu estou tirando, se eu vou apontar para um centro de custo quando eu tenho uma contabilidade interna, quantos litros eu fiz o abastecimento, qual é o horário e o quilômetro que ele está no momento, para que o sistema faça o quilômetro atual menos o anterior que ele vai estar gravando sempre, ele vai estar sempre buscando uma média e fazer comparativos para saber como é que está a média desse veículo, né? Nós já tivemos exemplos que quando você mede no final de um exercício, de um ano safra, realmente tem uma quantidade bem grande aí de desvio, né, na verdade. Você está consumindo uma média muito alta. Estava tudo bem, mas consumiu uma média muito alta que o carro, o veículo, né, estava desajustado aí, né, precisava de fazer uma revisão para melhorar. Então é dessa forma que a gente vai estar lançando. Tem o preço do combustível, né, quantidade vezes preço do combustível, eu estou alimentando para que vá no nosso relatório de apuração do resultado. Um outro fator importante também é fazer a saída do combustível, certo? Externo. O que acontece? Eu posso fazer um abastecimento num posto da usina, num posto de qualquer um posto da cidade, e depois eles me mandam uma nota fiscal abatendo esses valores. O que eu preciso lançar no sistema é simplesmente para que ele consiga controlar a média, né? Para saber a média que está fazendo esses veículos. Então eu vou lançar
a tela de lançamento é praticamente a mesma coisa, veículo, data, tá certo? Vou estar lançando aqui de onde eu abasteci, qual é a quantidade, tá certo? A hora que eu fiz o trabalho. E aqui o preço vai estar zerado. Eu deixando o preço zerado, ele quer dizer que é um abastecimento externo, porque a cobrança eu vou receber pela nota fiscal que eu vou dar entrada no meu contas a pagar, ele já vai apropriar diretamente para o custo do veículo. Aproveitando para falar um pouquinho dessa parte externa, quando eu fizer algum trabalho lá fora do meu frota, por exemplo, mandar consertar um trator e ele estiver me cobrando as peças e a mão de obra, quando eu estiver dando entrada na nota fiscal, ele automaticamente, no item que eu estiver colocando lá, troca de determinado produto, eu vou estar informando para qual veículo que eu fiz esse serviço. E ele já vai apontar automaticamente para o custo do veículo. Então eu mandei lá fora, eu vou estar cobrando a mão de obra e as peças, ele vai apropriando isso de maneira automática para mim. Apenas pelo lançamento que eu faço da nota, ele vai gerar meu contas a pagar e já vai gerar pelo custo do veículo também, né? Já vai apropriar o custo do veículo, já vai fazer a parte de entrada no estoque também, quando eu tenho essa administração interna. Quando eu estou trabalhando internamente, eu tenho um mecânico, nós vamos lançar uma ordem de serviço, uma coisa bem simples aqui, que nós vamos estar alimentando, tá certo? Vamos pegar aqui uma ordem de serviço para possamos analisar. Eu tenho essa ordem de serviço, número 27858, então eu vou estar abrindo a ordem de serviço com uma determinada data para qual veículo que eu estou trabalhando, tá certo? Qual veículo que eu estou fazendo essa ordem de serviço, quem é o motorista que estava trabalhando nesse veículo, tá certo? Quem que é o proprietário desse veículo, o sistema pega automático, a situação dele, ele está parado, qual que é a quilometragem dele, qual o problema que eu encontrei nessa ordem de serviço, quais são as peças, né, que eu troquei nesse veículo para que vá, troquei uma correia, tempo que o meu mecânico apontou na minha planilha lá de trabalho, então ele trabalhou 2 horas executando esse trabalho, que isso vai ser apropriado para o custo do veículo, tá certo? Aí os serviços que foram executados também, né? Nós mostramos aqui a troca da correia, a peça foi uma correia e o tempo trabalhado que vai computar no meu custo do meu veículo. Somente essas informações para que ele leve para o nosso custo realmente do veículo. Outra rotina importante para entrar no custo do veículo é os custos de veículos. O que nós vamos estar alimentando aqui? Nós vamos estar alimentando aqui por período e valor uma depreciação, um IPVA, um seguro que eu venha lançar, tá certo? Para que ele vá entrando no custo do meu veículo conforme for a minha necessidade. Então vou informar o veículo, o valor, a depreciação, quanto que eu quero depreciar mês a mês. Um dos fatores agora, após lançarmos realmente fazermos os lançamentos do combustível, de abastecimento interno e externo, através da nota fiscal, a parte de mão de obra, da prestação de serviço e mais as peças, dos meus mecânicos internamente para apurar, nós vamos ter o resultado final aqui, tá certo? Onde eu vou ter o veículo, onde vai estar lançado nesse veículo durante um determinado período, pode ser de uma semana, um mês, uma safra ou quantas safras quiserem, todos os abastecimentos, quantidades e valores, então eu tenho todos os meus abastecimentos sendo trabalhados, lançados aqui, tá certo? Período por período. Depois todos os serviços que eu fiz, né? Todas as minhas ordens de serviço que eu fiz, com o seu tempo e os seus valores, tá certo? Baseado no custo dos meus funcionários, da mão de obra. Todas as minhas peças que eu troquei nesse determinado veículo, vai estar alimentando todas as peças. E no final vou ter um resumo de tudo dentro de um mês, né? Todas as peças, ou de uma safra, ou de um ano, ou de um período. Todas as peças que eu troquei, tá certo? A quantidade e valor, com todos os abastecimentos que eu tive, tá certo? De diesel, e ele vai me dar um total geral. Gastei em um determinado período 7.228. Você vai poder aferir se está valendo a pena você, de repente, pagar um leasing, que ele vai ficar um valor menor que a sua manutenção, tá certo? Sem contar a disponibilidade maior do seu equipamento, né? Do seu trator, por estar uma vida útil bem mais nova, um processo bem gerido, bem administrado, porque eu vou trabalhando nas manutenções e isso vai comendo a minha margem de lucro, tá certo? Além desse relatório, nós temos alguns outros para mostrar, por exemplo, relatório de abastecimento, para você estar acompanhando as médias que você tem veículo por veículo, né? Veículo com os preços do abastecimento, o tipo que eu estou administrando, se é quilômetro por hora, os valores, ele vai estar administrando todas as médias para nós, para poder dar o resultado veículo por veículo, como é que está os meus consumos, porque é muito comum também, principalmente no período de safra, eu vou abastecendo e não acompanho as médias, né? O sistema vai te dar uma facilidade. E depois nós temos um outro relatório aqui, que é a avaliação dos equipamentos, que eu acho um relatório de bastante importância. O que o relatório vai dar para nós através do preenchimento de uma ficha na minha mecânica? Por exemplo, esse trator de John Deere, quantas horas ele trabalhou no mês, mais os materiais, né, que eu coloquei, as peças, quanto que foi o valor das peças, mais o quanto que eu gastei de pneus,
A parte de lubrificantes eu tenho em litros e em valores, tá certo? Combustível, quanto que eu gastei com esse combustível, mão de obra interna, quanto que eu gastei internamente com um funcionário trabalhando nesse veículo, mão de obra externa é o que eu mandei fazer, determinado serviço fora da nossa oficina mecânica, tá certo? Nós temos aqui também a parte de depreciação que eu fiz os lançamentos, os documentos, quando eu estiver falando no utilitário, por exemplo, eu vou ter um total aqui, R$ 312.